Vamos um pouquinho para análise. Para essa análise eu recebo o nosso analista de internacional, o Lorival Santana. Já temos ele com ele, já estamos com o Lorival, Natália. Olha ele aí, quanta honra, Lorival. Lorival, embora estou morrendo de vontade de falar do show do Lula com o Chris Martin. Adoro Coldplay, não vou te colocar nessa situação, não. Meu caro, fala um pouquinho para nós da importância dessa agenda com Macron. Macron, que foi um dos primeiros a cumprimentar Lula, queria ter sido o primeiro, não conseguiu. Agora eles têm uma agenda por onde vai passar aí a questão do meio ambiente, mas também vão falar de acordo Mercosul, União Europeia e tenho certeza absoluta, vão falar de guerra da Ucrânia. Eu também adoro Coldplay. Minha mulher, Ellen, detesta, não entendo porquê. Então, isso é um ponto de divisão no casal. É melhor não tocar. Não acredito que a Ellen não gosta. Legião Urbana também. Não acredito que a Ellen não gosta. Pois é. Mas vamos lá. O Lula está indo para a cúpula do meio ambiente do Macron, né? Ele convocou essa cúpula que é sobre novas iniciativas para o financiamento da questão do clima. E é uma cúpula que está muito esvaziada. De países desenvolvidos, só participam a França e a Alemanha, como assim, falando de líderes, né, como de cúpula. E de países em desenvolvimento, os importantes são o Brasil, a China e a Indonésia, que tem grandes florestas também tropicais. Aí tem 10 países africanos pequenos, que são vítimas, naturalmente, do problema ambiental, mas não são grandes stakeholders, Sri Lanka, Barbados e Cuba. Então, como financiadores potenciais, realmente, só Alemanha e França. Os 3 pontos, naturalmente, de conversa entre os dois, Lula e Macron, em primeiro lugar, claro, essa questão ambiental, a Amazônia, esse é um ponto de convergência importante, né? E, em segundo lugar, a questão comercial, né? Mercosul, União Europeia, e o Lula, na verdade, adotou uma posição que favorece o protecionismo francês, né? Porque acaba deslocando o foco da atenção, da falta de uma solução para esse acordo para essa posição do Lula com relação às compras governamentais, né? Agora, em terceiro lugar, em relação à Ucrânia, a divergência é inconciliável, né? Porque o Macron, ele deseja discutir a Ucrânia em cima das posições da Ucrânia, já que é a soberania dela que foi contestada pela Rússia, né? Então, de acordo com a lei internacional, ela tem direito à autodefesa, a Carta da ONU, esse é o artigo 51 da Carta da ONU. E quando o Lula, no dia 11 de fevereiro, tuitou que queria uma solução de paz, em seguida o Macron, marcando o Lula, falou: olha, acabo de encontrar com o Scholz, né, da Alemanha, e o Zelensky, da Ucrânia, e a base, Lula, para discutir a paz na Ucrânia são os 10 pontos do plano de paz apresentado pelo Zelensky. Agora, com o Papa é o contrário, assim, existe convergência nessa questão da Ucrânia, né? O Papa tem adotado uma posição bem mais alinhada com a China e com a Rússia e com o Brasil do que com o Ocidente, né? O Papa, ele tem uma origem de esquerda, né? E aquela visão aquela visão de terceiro mundista que a gente chama, né? De uma visão do Sul, como se o colonialismo, nesse caso, viesse dos Estados Unidos e da Europa, quando quem está tentando tomar um país, nesse caso, é a Rússia. E aí, claro, os outros temas, além de Ucrânia, são a questão da fome, né, do combate à fome e à pobreza, e a questão ambiental. Então, com o Papa, a conversa vai ser bem tranquila. Os dois estão na mesma página nos 3 assuntos principais. Yuri Pita, quer separar? Quer falar um pouquinho de Macron? Eu queria prestar solidariedade a Ellen, mulher do Lorival, que eu também prefiro Vitor Ramil, para citar músico gaúcho da terra da Ellen, do que Coldplay. Eu acho meio chato Coldplay. Estou chocada com essas pessoas, mas tudo bem. Estou fechado também, porque eu também não gosto. Gente, Lorival, a gente está ficando em minoria absoluta aqui, eu não acredito. Eu gosto do Vitor Ramil, viu? Bom. Yuri,
qual é a sua expectativa para o encontro com Macron e para o encontro com o Papa? Eu acredito que ali no encontro com Macron vai ter uma convergência grande em relação ao meio ambiente, mas acho que a Ucrânia talvez seja um ponto de maior dificuldade. Sem dúvida, e acho que o Lorival colocou os pontos em relação a essa questão do conflito na Ucrânia. Na questão do meio ambiente, vale lembrar que Macron foi talvez a voz internacional, ou uma das vozes internacionais que mais se contrapôs às políticas ambientais do governo passado, e isso gerou uma série de conflitos e questões. O ponto para o atual governo é não só marcar uma diferença de política ambiental com o que tem adotado Marina Silva, por exemplo, à frente do Ministério do Meio Ambiente, colocar em prática o plano que foi lançado agora me fugiu quantas semanas atrás, do plano de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia, que é uma questão importante que tem uma projeção internacional. Se este plano der certo ao longo não só deste ano de 2023, mas dos 4 anos do governo Lula, conseguir reproduzir a redução dos índices de desmatamento, como ocorreu no primeiro mandato de Lula, mas não só isso, conseguir colocar uma agenda de nova política econômica mais sustentável, que esse é um dos grandes temas que estão colocados no debate internacional e que a gente viu que ainda causa ruídos no governo Lula de agora, 2023, como, por exemplo, na discussão sobre perfurar ou não um poço de exploração ali na foz do Amazonas, colocar este novo plano, né, um novo modo de ver o crescimento econômico com práticas de sustentabilidade ambientais mais rigorosas é a grande questão que pode fazer a diferença deste governo perante a comunidade internacional. O quanto a comunidade internacional está disposta a apoiar o Brasil nisso é um dos debates aí que Lula tem se dedicado, tem feito algumas cobranças. Ouviu quando recebeu agora Ursula von der Leyen da União Europeia uma promessa de apoio financeiro também para o Fundo Amazônia, mas a colocar em prática isso e conseguir convencer o mundo de que colocou um novo modelo em prática, sendo que é um governo que ainda acredita, por exemplo, em política para melhorar a venda de automóveis movidos a combustível fóssil, que ainda acredita em projetos de infraestrutura numa pegada muito ainda século XX, não tão século XXI. Essas que são para, a meu ver, o grande ponto que se essa política internacional consegue mudar uma chave ou se é uma política internacional com um pouco só de roupagem, né? Um banho de loja, mas não uma mudança estrutural de fato. Sila, vou trazer o seu olhar para um outro ponto. O quanto o Lula ganha em termos de imagem, dividendos políticos, com essas viagens internacionais, ao mesmo tempo em que ele perde aqui pela questão da articulação política. A gente acabou de discutir que, enfim, ele vai deixar toda essa confusão que está no Congresso Nacional, vai adiar aí por uma semana as definições de governabilidade com o Centrão, para poder visitar o Macron, visitar o Papa. O balanço aí é positivo para ele? Olha, eu acho que desde que foi eleito, né, desde a campanha, que a gente já sabia que esse ia ser o principal papel do Lula, o papel que ele se deu ali de o Brasil voltou, né? Então, ele se reinseriu o Brasil e ele próprio nesses temas internacionais, tendo o meio ambiente como o mais importante deles. Então, acho que ele vai construindo aí uma reputação, mesmo com relação à guerra na Ucrânia, em que pese todos os erros que ocorrem, ele se coloca como um personagem que está discutindo isso, né? Ao contrário de um Brasil isolado que a gente tinha com o Bolsonaro. Agora, ultimamente, com todos os problemas no Congresso, há de fato essa cobrança em cima do presidente de que ele precisa ficar aqui também no nosso quintal resolvendo essas questões. Eu creio que ele deu uma demonstração aí do quanto ele sabe fazer política, do quanto ele tem disposição para fazer política nessa interação aí com Arthur Lira, principalmente, e com o Congresso. Então, acho que agora ele está se sentindo um pouco mais livre para viajar de novo, mas acho que talvez tenha entendido que ele não pode se distrair do que acontece aqui, ou senão seu governo vai ter muitos problemas, não tem quem o substitua.
Entendeu, Luciana? Ele tem quem o substitua, com quem ele deixa as chaves? Olha, ele deu essa dica lá na reunião que ele fez ministerial, né? Porque ele chegou e falou assim, olha, eu vou passar algumas viagens aí para o Alckmin e também vou cuidar um pouco mais aqui da articulação política, né? Lula voltando para a política no Brasil, né? Essa viagem que ele vai fazer, por exemplo, agora ao Pará, que ele vai chamar aí o Marco Sabino, era uma carência mesmo da Câmara, dos deputados, que Lula chamasse. Foi uma reclamação, inclusive, quando, na ocasião que foi votada aí a reestruturação da esplanada, foi uma reclamação recorrente entre os deputados. Olha, tem ministro que está indo aí para Alagoas, Ceará, faz evento lá, entrega a viatura e não chama deputados. Então, Lula voltou para o jogo. Ao mesmo tempo, essa questão internacional é uma questão cara para o presidente da República. E essa viagem, tanto para encontrar o Papa e para encontrar o Macron, ela faz parte da estratégia de Lula de o Brasil voltou para o jogo internacional. Com o Papa, isso rende um dividendo muito grande em termos de imagem. A gente tem um país com maioria católica, principalmente no Nordeste, e visitar o Papa, ser recebido pelo Papa, convite do Vaticano, é um prestígio muito grande para um presidente da República. Então, Lula vai falar com o Papa sobre a questão da fome. Eles já conversaram sobre a questão da fome antes de Lula ser eleito, né? O Papa também apoia admira essa vontade de Lula e essa prioridade que o governo Lula, que Lula diz dar, né? A questão da fome, a questão da Ucrânia, os dois convergem ali. E com o Macron, a pauta ambiental realmente vai estar no centro das atenções. E, em contraponto, eu concordo aí com o Yuri, com o Lorival, com a Cila, em contraponto, a imagem que se tinha do Brasil no governo Bolsonaro, que criticava, inclusive gratuitamente, o presidente francês, a mulher do presidente francês. Então, assim, dividendos de imagem para Lula nessa viagem à Europa agora, encontrando com Macron e Papa, com certeza virão. Leandro, Luciana levantou um ponto muito interessante, assim, o dividendo político que pode render esse encontro com o Papa, né? Embora o Lorival tenha mostrado nessa posição meio polêmica do Papa Francisco em relação à guerra com a Ucrânia, ele é muito carismático, né? Ele atraiu muita simpatia da população brasileira, ele tem um carisma próprio que outros papas assim mais reservados não tinham. O que você acha que vai sair daí? Muita foto boa para o presidente Lula? Uma foto com o Papa rende um like, né? Rende bastante like, né? Na verdade, o presidente da República, enfim, o Lula sabe disso, vai fazer essa tour aí pela Europa. Enfim, esse encontro com o Papa certamente vai trazer um dividendo político positivo. Estou com a Luciana nesse sentido, gente. É o Papa, né? Não tem muito mistério nisso. Agora, tem a questão, acho que a Cila colocou, que me parece mais central, né? Porque o Lula está fazendo, poucas semanas depois de dizer aquilo de dizer, né? Queria se dedicar mais à articulação política, ele vai para a Europa, claro, gente, eu encontro com o presidente da França para discutir questões globais, né? Acaba que, enfim, isso é maior de um ponto de vista mundial do que o que fazer com o Ministério do Turismo, mudar ou não mudar o comandante da pasta do turismo no Brasil para montar uma base parlamentar, mas me parece que isso não vai agradar tanto, né? Porque o Centrão se queixa disso, se queixa da falta do presidente da República em Brasília para fazer essas discussões. Por exemplo, o Elmar Nascimento tem elogiado o fato de, naquele momento ali que a MP dos ministérios quase se perdeu, do Lula ter chamado ele para conversar, né? Então, essa presença, por mais que a gente considere, né, que tem questões mais para frente,
frente, que são mais importantes, essa presença, tirar uma foto com o presidente, ir no seu estado, junto com o presidente da República, para a política, esse simbolismo é tão importante quanto uma foto com o Papa, né? Então, o Lula, em algum momento, vai precisar equilibrar isso para não ter, de novo, o problema ali de falta de articulação política que quase lhe custou uma medida provisória e que, enfim, causa ainda dificuldades para essa montagem de base parlamentar no Congresso. Lorival, vou voltar com você um pouquinho para a agenda internacional, porque eu acho que tem um ponto aí importante, que é uma conexão que pouca gente está fazendo entre guerra da Ucrânia e meio ambiente, porque o Brasil às vezes tenta se posicionar de um jeito em meio ambiente, de outro em guerra da Ucrânia, mas não é bem assim, né? Eu ontem estava conversando com a Oleksiy Haran, que é um cientista político da Universidade de Kiev e é muito ligado ao governo ucraniano, conversa muito com os integrantes lá. E ele diz que a Ucrânia começa a argumentar agora em relação ao Brasil que como o presidente Lula pode ser um campeão do meio ambiente se ele ignora o que a Rússia fez com a implosão da barragem de Kakhovka, que é um grande desastre ambiental, está sendo caracterizado como um ecocídio, né? Porque é uma catástrofe ambiental e humanitária. Estamos falando de uma produção de $1,5 bilhão por ano de grãos que fica comprometida porque essas áreas, 600 mil hectares, não têm acesso à irrigação, sem falar na contaminação do solo por causa dos explosivos que foram usados e dos químicos que foram liberados nessa implosão. E eles falam da usina nuclear de Zaporizhia, que é ameaçada pela inundação, porque a água era usada também para o resfriamento da usina. Então, eles querem interceder junto ao presidente Lula para que ele tenha o que eles veem como uma coerência com relação a essas questões ambientais. E com relação a ele ser o campeão da democracia também, eu estava conversando com uma funcionária do Parlamento Europeu na noite da sessão essa semana do Parlamento Europeu lá em Estrasburgo, e ela estava dizendo que há muita discussão na Europa de como que o presidente Lula pode defender a democracia e, ao mesmo tempo, não ser mais contundente contra a invasão da Ucrânia, na qual a Rússia queria decapitar o regime eleito democraticamente na Ucrânia e colocar um governo subserviente à Rússia. Então, cada vez mais nessas conversas vão ser apontadas essas contradições, claro que de forma diplomática e respeitosa ao presidente Lula. Lorival Santana, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no CNN Arena. É um luxo ter você aqui, meu amigo. Um prazer.